Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós. Amém? Bom, podemos estar na casa do Senhor, a gente poder estudar a palavra, né? Esses dias a gente está se preparando, né, para eleição de oficiais, e a gente vai ter alguns estudos, vai ter momentos de intercessão, pedindo a Deus direcionamento, né? Ele tenha, nos dê graça e traga direcionamento, né, sobre as nossas vidas, ok? Vamos iniciar orando, colocando, né, a nossa vida na presença do Senhor. Deus amado, louvamos o Teu nome e nos resignamos, Deus, sabendo que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que o Senhor age poderosamente, e o Senhor dá direcionamento, Deus, à nossa vida e à nossa existência, e celebramos, Deus, o Teu favor, o Teu amor, a Tua bondade e a Tua misericórdia. E nessa noite, Pai, mais uma vez, queremos engrandecer o nome do Senhor, cantando louvores, exaltando o nome do Senhor, ouvindo a Tua voz e recebendo instrução, Deus, segundo a Tua palavra. Também, ó Deus, colocamos a nossa vida na Tua presença, pedindo, ó Deus, que o Senhor nos dê santidade, nos dê foco, ó Deus, quanto à caminhada cristã, e que possamos viver, ó Deus, para a honra e glória do nome do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a dispensar as preocupações e concentrar, ó Deus, a nossa vida nas promessas do Senhor, no cuidado do Senhor e nas maravilhas que o Senhor opera, ó Deus, em nosso favor. Perdoa, ó Deus, as nossas faltas, os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a caminhar segundo a Tua palavra e viver, ó Deus, em conformidade com a obra do Espírito do Senhor nas nossas vidas. Abençoa-nos como igreja, que possamos ouvir, ó Deus, a Tua voz, e estejamos atentos, ó Deus, às instruções do Senhor, e sejamos submissos, ó Deus, a essa Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Abençoe, ó Deus, irmãos enfermos, muitos que estão vivendo momentos difíceis, e o Senhor, ó Deus, sabe muito bem a vida e a condição de cada um deles. Ouça a nossa voz, ó Deus, ouça os nossos clamores, e fale ao nosso coração, e dirija-nos segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 95. Salmo de número 95, um convite, né, à adoração ao nome do Senhor. Salmo de número 95. Vamos nos colocar em pé, irmãos? Vamos fazer a leitura. Convite a louvar o Senhor. Vamos todos juntos, Salmo 95, leiamos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação, saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-no com salmo, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração, e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Vamos, irmãos, cantar o hino de número 3 do nosso hinário, louvando o nome do Senhor nosso Deus, né? Eu vou puxar aqui, mas vou afastar um pouco do microfone. Não sou a pessoa mais afinada, né? Mas aí a gente vai.
Ué, depois você põe fogo no teclado, nas outras aí. A gente foi lá. A igreja em adoração, hino de número 3. Ok? Eterno Pai, teu povo congregado, humilde em dor ao teu louvor aqui, no dia para o mundo reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo e o grande Deus tomamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência da palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as santas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva aos santos anjos de prazer. Amém. Os irmãos podem sentar-se e a nossa irmã Deise nos conduza em oração nesse momento. Se quiser chegar mais pertinho, os irmãos em casa vão ouvir melhor. À vontade. Grandioso e eterno Deus, damos-te graças, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa, louvando e bendizendo o teu santo nome. Amém, Senhor. Damos-te graças pela oportunidade de poder estudar a tua palavra. Sim, Deus. Fala aos nossos corações, Senhor, Amém, para que Senhor. possamos entender a tua mensagem para nossas vidas. Sim, Deus. Agradeço a presença de cada irmão aqui presente. Esteja, Deus, abençoando a eles e todos os seus familiares. Sim, E Deus. seja com aqueles que não estão podendo vir, porque estão, ó Deus, passando por problemas sérios com a história do Covid, com a Ó pandemia. Deus. E seja, Deus, compadecendo destes teus servos, Sim, Senhor. Deus. E seja, Deus, abençoando os missionários, os pastores, que também estão envolvidos em problemas sérios de saúde. Verdade. Cuidando de cada um deles, Senhor. Tu sabes as necessidades de cada um. Sim, Deus. Peço em especial pelos missionários que estão em países de perseguição cristã, Senhor. Ó Deus. Esteja cuidando desses teus servos, Senhor, para que eles possam pregar a tua palavra e não sofrer sanções de governos, ó Deus, que agem de forma contra a tua palavra. Sim, Deus. Peço, ó Deus, que o Senhor nos abençoe como família da fé, Senhor, para que possamos, ó Deus, agir e ser teus filhos no Sim. mundo e não sejamos repreendidos por isso, ó Deus. Amém, Senhor. Agradeço, ó Deus, pela bênção do pastor Alex, sua família. Esteja cuidando dele, Senhor, abençoando, ó Deus, na sua saúde, mas também abençoando no seu falar. Amém. Que suas palavras sejam proferidas bem a ti, Senhor. Sim. Cuida, Senhor. Orienta. Perdoa, Senhor, as nossas fraquezas. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor. Amém. Irmãos, Salmo 118, verso de número 5.
Salmo de número 118, verso de número 5. Diz assim: em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. O Salmo 118 é um dos salmos que eu aprendi a apreciar, versículo por versículo. Eu até preparei uma vez uma série, né, pregar, depois falei, não, isso é mais eu que gosto do salmo, né, talvez vou até exagerar com a igreja, né, mas eu encontro assim, cada versículo, né, questões muito profundas, e esse aqui é uma das realidades, essa aqui. Em meio à tribulação, invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga, né? A ideia é de que Deus sempre ouve a oração, tá, irmãos? Deus não é surdo, né? Mas o ouvir aqui é dar atenção, ou seja, corresponder. A ideia é essa, né? Então, o nosso papel é sempre orar. Como Deus vai agir, isso depende dele, é Ele que vai fazer. E nós colocamos tudo isso na presença dele, a gente fala com Deus, né? Então, o nosso dever é orar, então a gente precisa aprender a orar, né? E às vezes a gente, por pensar demais, a gente acaba não orando, por equacionar demais, achar que tem dificuldade demais, né? Então, a oração, ela sempre está associada à fé, né? Então, você tem que orar com fé, né? Orar crendo que essas coisas vão acontecer e na expectativa de que elas vão acontecer. Por isso nós pedimos. Então a gente pede a Deus, Deus, eu tenho um problema e eu quero a solução. Como Deus vai resolver, isso é um problema dele, né? Mas a gente sempre vai ter que orar e orar com fé, e Deus é quem vai dar essa solução, né? Vamos orar, irmãos. Nós temos, né, alguns casos de irmãos nossos que a gente tem orado, né? A mãe do nosso irmão Wellington ainda continua internado, né? A gente tem orado, clamado, né? Devido à gravidade da situação, né? Da internação que ela está passando e nesse momento, né? A nossa irmã Eliane, o esposo dela, Giovanni, né? Confirmado mesmo Covid. Essa semana ela sai já da quarentena dela, né? São 14 dias, já não é nem mais 40, né? Mas são 14 dias. E o Giovanni ainda aguarda um pouquinho, né? Tiveram alguns sintomas, já estão retornando, né, à normalidade. E alguns outros irmãos, né, que apresentaram algumas situações, questões familiares, questão de trabalho, emprego, né? Vamos tirar um momento para a gente poder orar, colocar nossa vida na presença do Senhor, pedir a Deus, né, que tenha misericórdia de nós, e é só Ele quem pode fazer. Feche teus olhos, ore ao Senhor. Depois de um tempo, eu pedi ao nosso irmão Marcelo, posso dar uma chegadinha mais à frente aqui, e fazer uma oração de intercessão, né, por essas situações todas que nós temos sabido e tomado conhecimento aqui na igreja. Ore ao Senhor, depois nosso irmão Marcelo vai nos conduzir em oração. Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Pai querido, pelo dia que passamos guardados, amparados pelo Senhor, pela Tua boa mão que esteve conosco a nos sustentar, pela veste, pela alimentação que o Senhor tem nos proporcionado. E Te louvamos, ó Deus, por esse momento tão precioso que o Senhor nos concede agora. Sim. Estamos aqui na Tua casa, em comunhão com os irmãos. Amém. Para assim, ó Deus, Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós e também colocarmos assim as nossas necessidades diante do Senhor. Amém. E muito específico, queremos colocar diante do Senhor a vida da Dona Zenite, ó Pai querido, que está internada. Nesse momento, que o Senhor esteja estendendo Tua mão de poder e de graça sobre a vida dela. Nós cremos na ação do Senhor, que o Senhor esteja fazendo a Tua vontade na vida da Tua serva. Também nós
Queremos colocar diante do Senhor a vida do Giovanni e da Eliane, ó Deus, que testaram positivo para o Covid, mas estão bem em casa, mas que o Senhor possa estar continuando abençoando para que eles possam ter uma plena recuperação. E abra nossa mente e nosso coração, Pai querido, para juntos aqui ouvirmos a Tua voz nesta noite e possamos aprender e colocar em prática nossa vida. Amém. É o que te pedimos com gratidão no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias aqui na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler o verso 1. Durante esses dias, eu vou utilizar esse capítulo de número 3 até o verso de número 13, como exposições, seja domingo de manhã, domingo à noite, até o dia da eleição, que vai acontecer no primeiro domingo do mês de março. Então, a gente vai ter algumas alterações, a gente vai informando os irmãos, mas a gente vai meditar um pouco, É importante nesses dias a gente pensar, justamente vem uma eleição, a gente vê as funções, o que a Bíblia nos traz, Domingo a gente fez uma introdução, pegando diversos pontos, mas aí a gente vai agora trabalhá-los, para que a gente possa caminhar justamente buscando o texto bíblico como informação para a gente se preparar, tanto para nós podermos exercer a escolha de forma adequada, quanto também no exercício e na função, de presbíteros e diáconos na nossa igreja. Vamos ler juntos o verso 1 do capítulo de número 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo? Vamos juntos? Leiamos. Fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Amém? Senhor Deus, pedimos que o Senhor nos instrua e nos direcione nesse momento, quando, Deus, vamos buscar na Tua palavra informações e aprendizado, Deus, para que possamos compreender as questões de ofícios, Deus, na igreja do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, esse capítulo de número 3, Paulo está instruindo Timóteo como ele deve ser pastor, como ele deve pastorear, a igreja. Esse Timóteo é um discípulo muito companheiro do apóstolo Paulo, e ele sabia que tinha que dar ouvidos ao que o apóstolo Paulo estava fazendo, ou trazendo de informação. Ele era mais novo, então o apóstolo Paulo, por ser mais experimentado, tinha Timóteo, tinha Tito, que eram dois alunos ou discípulos do apóstolo Paulo, e ele vai trazer então informações. Uma das coisas que o apóstolo Paulo passou a dar de informação a estes era que eles deveriam proceder eleição, escolha. Então, nem sempre a escolha é uma eleição de característica democrática, Então, a escolha pode você utilizar qualquer critério. Então, você podia, por exemplo, como aconteceu com Matias, foi usado o Urim e Tumim, que eram duas pedras utilizadas, e os sacerdotes usavam muito isso, Aí alguém falou, mas era assim? Era. Parece que a gente acha meio estranho, E tudo. Então, irmão, toda vez que você lê a Bíblia, você precisa entender que nós não somos desse mundo. Então, é a Bíblia que dá uma orientação, e era esse modo. Pastor, para onde foram essas pedrinhas? É interessante, Ainda os judeus cabalistas usam essas pedrinhas. Eles ainda continuam utilizando essas pedrinhas para tomar algumas decisões. Quando eles não sabem para onde ir, tem muita dúvida, eles fazem as orações deles, jogam as pedrinhas, e as pedras têm que cair em posições para confirmar um sim ou não da pergunta, E por isso que às vezes a gente até encontra algumas pessoas da nossa geração utilizando o texto bíblico mais ou menos assim, ele vai folheando, abre a Bíblia no local e vê se o texto está sendo positivo ou negativo, se traz alguma informação,
mas nós não temos mais essa orientação, né? A maioria dos estudiosos, dos teólogos, entendem que não se usa mais as pedras Urim e Tumim, porque não tem mais o exercício sacerdotal, e eles é que usavam, e nem tem mais a orientação daquele modo do Espírito. Hoje o Espírito, ele habita em nós, então nós temos a mente de Cristo que nos ajuda a tomar essas decisões. Por isso, então, não utilizamos mais essas pedras, né? A igreja, de um tempo para cá, passou a usar então a metodologia da escolha democrática. Mas na Idade Média não era assim, tá, irmãos? Para que alguém se tornasse presbítero, para que alguém se tornasse diácono, eram os líderes da igreja que nomeavam. Então não era uma assembleia que reunia para tomar a decisão. Isso é uma característica já da Segunda Guerra para cá, né? Então, quando a Idade Média encerra, quando passa-se o período da Reforma Protestante, e aí então nascem as nações, né, que estão agora debaixo da democracia, aí é então que essas autoridades, então, por exemplo, no período da Reforma, qualquer pessoa para assumir cargos, né, ou ofícios na igreja, eles eram dados primeiro ou pelos reis ou pelos bispos. Então era assim que funcionava. Veio a reforma e aí então começou-se um novo procedimento, né? João Calvino tem uma grande responsabilidade para que o concílio reunisse e eles então nomeassem e não fossem para a votação de cédula, não tinha. Então, aqui no Brasil, a gente tem essa experiência. Os Estados Unidos, né, a igreja presbiteriana de lá passou a ter isso, mas isso é algo extremamente recente, tá, irmãos? Não era uma assembleia que reunia para votar democraticamente. Isso tem cara da nossa geração, do nosso tempo, tá? Mas a gente chama isso de um privilégio, né? Então, o privilégio agora é dessa assembleia que tem um CNPJ, e aí então essas pessoas podem escolher os seus líderes. E às vezes eu acho a assembleia extremamente perigosa. Por quê? Porque às vezes ela é composta por pessoas que não estão comprometidas, elas não têm compromisso. Por isso então a gente pode encontrar. Mas a nossa mente, ela não funciona como a mente de 300 anos atrás, que entendia que a autoridade podia designar. Mas hoje não, hoje para nós só funciona se todo mundo tiver o mesmo direito, né? Então há 300 anos você tinha os reis é que nomeavam os arcebispos, e eles é que conduziam. Assim acontecia na igreja anglicana e nas igrejas protestantes. Então eram aqueles que tinham autoridade, nem todos podiam utilizar, né, dessa liberdade como nós temos hoje. Então a gente tem que aproveitar para ouvir o que Deus tem a falar ao nosso coração, na nossa geração e nos nossos dias, como é que nós vamos escolher esses líderes, né? Por isso que para a gente a melhor coisa não é a democracia, para a gente a melhor coisa é a teocracia, é depender de Deus, para que Ele possa nos conduzir, né, nesse processo de eleição. E o que a Bíblia diz, né, sobre esses ofícios e como essas pessoas devem funcionar, o que elas têm que fazer e de onde vem a autoridade, né? Aqui o texto começa assim: fiel é a palavra. Essa palavra, irmão, está em letra maiúscula ou em letra minúscula? Ela está em letra minúscula. Isso então nos conduz a um entendimento e a um pensamento, mas nós não podemos perder de vista o valor da palavra. Então vou explicar aqui qual é a informação. Paulo está dizendo assim: é dito por aí, todo mundo sabe, existe como que um dito popular
comentado entre todos, todo mundo diz isso, que quem deseja ser um bispo da igreja escolheu uma excelente tarefa. Então, o entendimento aqui não é que ele está dizendo, a Bíblia diz, a Escritura diz, a palavra de Deus diz, não é isso, tá joia? Ele está dizendo que existe uma verdade naquilo que eles ouviam. Por isso ele diz, Timóteo, não é vergonhoso, não é desonroso, e nem tampouco de interesse, e nem tampouco ideia de supremacia, mas é uma tarefa linda, é uma tarefa ótima, quando nasce no coração de um homem o desejo de servir a igreja, na função de superintendente, essa é a palavra, de um supervisionador. Por quê? Porque essa era uma conversa antiga. Quem eram, irmãos? As pessoas que já exerciam essas funções, eles eram chamados de anciãos. O termo é velhos, é esse mesmo, tá? Os mais velhos, os de câncer, de cabelo branco. E aí eles entendiam que essas pessoas assumiam funções de liderança em vilas, em cidades. No Antigo Testamento você já via essa figura de homens mais velhos assumindo funções em uma comunidade para o direcionamento piedoso do povo. E aí então era comum as pessoas estarem conversando. Por que o termo é fiel? Fiel é a ideia, ou seja, é verdadeira. Ou seja, ela não é enganosa. Essa palavra que rola por aí, que todo mundo ouve, e que a gente sabe, que eu estou repetindo aqui, ela é uma palavra digna. Então, irmãos, a ideia é de que existe e existia dentro do povo de Deus algo que nós não temos mais hoje. O que nós chamamos de palavra de Deus, ou confirmações das coisas de Deus não escritas, mas que elas eram faladas. Então, o costume de se falar de que é bom ser presbítero, de que é excelente ser presbítero. Imagine, irmãos, você começar a comentar que é bom que os seus filhos estudem, que uma mulher tenha boa reputação, que o homem trate bem a sua esposa, que a mulher seja modesta, que os filhos deem atenção, carinho e possam responder na autoridade dos pais, que é bom ter uma família honesta. Então isso era conversa comum entre as pessoas. E aí então as pessoas até elogiavam umas às outras, dizendo, você tem desejo? Tem. Então, se um dia a comunidade aqui colocar você como presbítero, como superintendente nosso, superintendente espiritual, e você vai supervisionar as coisas que acontecem aqui na vila, aqui na comunidade cristã, é algo que você aceita? Sim. Mas assim, isso nasceu no seu coração? Aí a pessoa pode responder, sim, olha, há muito tempo eu venho pensando nisso. Meu coração queima quando fala dessas coisas. Por quê, irmãos? Porque sempre há a ideia de uma vocação por trás, um chamado por trás. Presta atenção, não é um dom, mas é uma vocação. E a vocação, irmãos, é um chamado de Deus para executar dons. Não existe o dom do presbítero, existe o ofício do presbítero. Mas não existe o dom. Você recebeu o dom de presbítero, você não tem o dom de presbítero. Não. O que o presbítero passa a ter? Aí ele tem que apresentar dons de liderança. Então você tem de presidência. Existe o dom. Aquele que preside com excelência. Presidência é a capacidade de dirigir pessoas. Sabedoria.
o dom de pastorear, o dom de mestre, ou seja, quem sabe ensinar, o dom do socorro, o dom da misericórdia. Então, irmãos, você procura nesses líderes ou nesse líder essas informações, e todos nós sabemos que a gente vai conversando entre todos e a gente fala sobre isso. Então, o termo aqui não está dizendo que a Bíblia diz o que Paulo diz. Não, Paulo está reportando a algo cultural, algo muito comum dentro da comunidade cristã, que era elogiar as pessoas que desejavam. E agora, irmãos, é interessante a gente não se prender, achar que eu vou ter um versículo bíblico que diz que é excelente ser líder na igreja. Não tem esse versículo bíblico, tá? Assim, antes de Paulo, mas Paulo afirma ele, Paulo traz ele para que Timóteo pudesse dizer, olha, isso aqui é algo excelente. Mas ele diz, por que ele diz isso? Porque ele não quer, aqui, irmãos, falar da excelência. Ele quer falar da competência, tá? Ele traz o ditado para dizer assim, é sim, mas ele não é para qualquer um, não. A excelência vai exigir competência. Por isso que ele chama essa palavra, ou essa conversa que tinha naquele tempo. Então a conversa é, gente, é bom. E aí então, poderia dizer que tinha um monte de gente interessada em ser líder, ser presbítero, mas nem todos eram competentes, nem todos estavam aptos. Por isso ele evoca o ditado, ele evoca a conversa, mas ele não está desfazendo da conversa que existia, da palavra que estava sendo falada, né? Quando nós lemos, irmãos, outras versões, elas nos ajudam a abrir um pouco, porque quando entrou assim, fiel é a palavra, aí a gente diz, a palavra de Deus é fiel e não erra nunca e ela nunca falha. Ele não está falando de que Deus deu a ele uma nova revelação, mas é que é corriqueiro dizer, gente, você vai se liderar, você vai liderar, e muita gente, e é comum, irmãos, a gente encontrar muitas pessoas quererem liderar, mandar nos outros, mas não terem competência para isso, e aí pode desandar. Por isso, irmãos, essa palavra precisa ser confirmada por parte do conhecimento que nós temos da outra palavra, que é a palavra de Deus. E aí nós vamos entender por que era comum conversar sobre isso. E ele está confirmando, esse ditado é verdadeiro. Acredite nisso, é bom, é uma ótima escolha, é uma função excelente ser presbítero. Então o primeiro é esse. Primeiro, que a palavra não fala sobre as escrituras, né? Mas o que as escrituras dizem sobre o ser presbítero. Isso que nós precisamos compreender. E aí então, hoje, irmãos, nós temos uma facilidade tão grande de ver o potencial e a função de um presbítero e a sua utilidade. Por isso, então, a segunda parte do texto vai nos dizer assim, se alguém aspira ao episcopado. Duas palavras nos aparecem aqui. Primeiro, aspirar, né? Aspirar aqui é desejo. Ele intenciona. Então nasceu uma vontade e ele se candidata. E ele diz que é alguém que tem interesse. Então, como funciona o serviço na igreja do Senhor? O serviço na igreja do Senhor, ele todo é baseado em um chamado de Deus para nós. E às vezes a gente quer colocar pessoas que elas mesmas sabem que não têm um chamado para isso. E aí então a gente coloca. Então, um dos riscos nossos é que quando nós utilizamos o processo democrático eletivo, a gente pode eleger uma pessoa que ela mesma sabe que não é vocacionada. Então,
Eu apresento aqui um ponto negativo, mas eu quero depois apresentar um positivo. A gente vai para a reunião de sociedade interna, né? É o local do teste. Quando chega na reunião de sociedade interna, as pessoas que nós achamos que são aptas, devido ao peso, o trabalho, elas já entram fazendo assim, não vou concorrer nada não, fulano, sempre apontando o outro, fulano, e tal, né? E aí então você vai para um processo eletivo. E aí então as pessoas que nós julgamos estarem aptas, elas recebem assim, parece que os primeiros votos. E aí então quando faz a apuração, a pessoa diz, não aceito. Eu falei, não, mas a gente está, não aceito. E aí então a gente fala assim, não, vou perguntar fulano. Daí a pouco alguém tem uma brilhante ideia de indicar alguém que ele mesmo sabe que não tem aptidão. Ele não tem. E aí então o pessoal diz, não, aceita. Num certo sentido, exige uma lisonja, porque alguém está indicando seu nome. Mas nunca fui indicado, né? Meu nome sempre é o último, na fila eu sempre espero. Aí chega aqui, as pessoas dão meu nome, que maravilha, né? Aí então. E existe o outro lado. E alguém diz, você não vai aceitar? Trabalhar na obra do Senhor, que coisa maravilhosa, que lindo. Um absurdo alguém negar trabalhar na obra do Senhor. Então ele pode aceitar por lisonja, mas ele pode aceitar por constrangimento. E aí então, a gente vai assim, ufa, porque do vice-presidente para trás é boleiro, né? Aí ele que vai e vota. No meio do ano, essa pessoa que não tinha competência, mas pela lisonja ou pela intimidação, assumiu a função. As pessoas já não estão aguentando mais. Por quê? Porque ele não tinha aptidão. E aí o negócio fica complicado. E aí é muito comum essas pessoas acharem que não são mais qualificadas para fazer nada na igreja. É o risco. Então, o texto aqui fala de anseio, de desejo. O inverso também acontece mesmo. Nós já elegemos pessoas, encorajando-as. Eu estou usando nós aqui, mas sendo eu como pastor, e disse assim, eu te acompanho, eu te ajudo, mas eu não tenho habilidade nenhuma. Nós vamos descobrir se tem ou não. Mas tipo assim, 2 meses depois, a gente vê que a pessoa tinha um tesouro escondido, maravilhoso, e a gente não sabia desse tesouro. Por isso então, às vezes pode dar certo, mas a democracia ela vai correr esse risco. Então, se por acaso alguma vez não der certo, espere o final do ano, não fale mal das pessoas, porque é muito comum, irmãos, muito comum, tá? Eu fui participar de uma reunião com a liderança de uma igreja. Foram em torno de 6 a 7 reuniões, e em todas elas, nessa reunião, o que eu mais ouvi é falarem mal dos pastores que passaram e dos presidentes das sociedades que passaram. Incrível, o cidadão tem a ideia de colocar um papel no chão. Ele é capaz de dizer que fulano não colocou, mas eu vou colocar. O que tem a ver os outros não terem feito? Preste atenção, quando você vai para a reunião, se a sua força não está em desfazer, ou suprir, ou superar quem esteve antes. Imagine eu aqui, resolver dizer, vou fazer um trabalho melhor que o pastor Edson. Vou fazer melhor que o pastor Noé, pastor melhor que o pastor. Imagine eu ir para a reunião e começar a falar mal de tudo que eles fizeram. Aí vocês precisam não acreditar em mim. E é muito comum eu não negociar com líderes que resolvem, antes de apresentar seus projetos, antes de trabalhar, destruir e desconstruir a imagem das outras pessoas. É um anseio seu. Então, o maior concorrente seu é só você. Os outros não. Teve gente que fez melhor e tem gente que vai. E você vai escolher justamente quem fez pior do que você. Isso é desonesto.
Pega alguém que faz melhor que você vai ver coisa horrível o seu serviço. Então o anseio não é contra o outro. Não, eu vou aceitar ser, porque os outros não fizeram. E quando eu for, eu falei, bem feito. O diabo desejou foi isso. Ele desejou ser melhor do que Deus. Ele desejou estar acima de Deus. E aí então, irmãos, o anseio pode nascer por questões erradas, né? Eu fui pregar uma vez num culto de federação de mocidade, e o tema foi reconstruir os muros, e esse foi o tema que me pediram para pregar. Automaticamente fui lá de Neemias, né? Vou ler a história, vou pregar e tudo. Mas irmãos, o culto começou assim tão tranquilo. E quando a diretoria, né, foi à frente pedir oração, alguns membros da diretoria do ano passado estavam lá. O que eu ouvi de elogios do trabalho da diretoria anterior e tudo mais. E na hora me deu um nó. Eu falei, por que eu vou pregar um sermão sobre reconstruir muros, sendo que existe tanto elogio? Mas por que é que eu fui convidado para pregar esse sermão? Sermão encomendado. Para quê? É porque eles entendiam que estava terrível o trabalho da federação e precisava melhorar. E aí então eu estaria falando ali para as diretorias e tudo. Eu mudei o sermão? Não, vou falar isso não, hein? Por quê? Porque a ideia agora, nós temos um novo planejamento, um novo plano. Não funciona assim. Então o anseio, irmãos, tem que ser de servir a Deus e não concorrer com outros, que seja maior, que seja melhor. Nada disso. Nada. Essas coisas, elas passaram e vai te fazer muito mal. Sirva, porque é o seu momento. A Bíblia diz em Atos que Davi serviu a sua geração. Então não adianta, você não serve a geração passada e você não vai servir a geração que virá. Você tem que fazer o seu serviço hoje. E aí, nesse caso aqui, existe uma liberdade de desejo para o presbiterato. Disse, eu vou fazer aquilo que é da vontade de Deus. Se alguém aspira ao episcopado, então desejo, irmãos, Deus é quem vai fazer nascer no coração. Por isso, tome cuidado quando você assume qualquer função na igreja por constrangimento ou por lisonja. E tal. Você pode quebrar a cara. Diz assim, pode. Mas espera Deus confirmar no seu coração. Tenha coragem de fazer, mas tenha também a hombridade de desejar. Diz assim, não, eu quero isso. É isso que eu quero. A outra palavra que aparece aqui é episcopado, e traz para nós assim quase que um nó, né, para a gente saber por que existe esse nó. Então, irmãos, pastor, presbítero, bispo, aí no caso aqui vai ser só bispo. Esses três termos, eles têm a mesma função quando aparece no texto bíblico. Mesma função. A ideia é que todo bispo, ele supervisiona. Todo presbítero supervisiona. Todo pastor supervisiona. Só que cada um com características muito claras. Mas todos eles eram considerados os líderes da igreja. Para a gente muda muito, porque a gente sai do presbítero para bispo. Bispo é maior que presbítero. Não, era comum o bispo ser alguém que estava responsável por um grupo maior. Ele tinha maior liderança. A nossa igreja é representada pelo presbitério. O presbitério apresenta isso, mas ele continua sendo o quê? Presbítero. E quando a gente lê Pedro diz assim, eu presbítero como vocês. Ou seja, um presbítero podia ser até o quê? Apóstolo. O apóstolo Pedro
disse que ele era o quê? Um presbítero como vocês. Então, irmãos, não há possibilidade de eu dizer que cada uma dessas funções são funções distintas e por isso a igreja deveria ter. Se a igreja tem presbíteros, ela tem bispo. Automaticamente, nem todo bispo é apóstolo, mas todo apóstolo é bispo. Todo apóstolo é presbítero, porque a função do presbítero era supervisionar. Lembre, irmãos, que os apóstolos continuaram pregando a palavra e orando. Pode ver que essa função ela é lançada sobre a vida dos presbíteros na igreja. Os presbíteros é que assumem essa função. E quem são eles? São os bispos da igreja. Presbítero vai dar o nome da palavra ancião. A ideia de mais velho, né? Não sei aqui quem já fez tratamento de vista. Qual é o nome do tratamento de vista cansada? Presbiopia. Ou seja, vista velha, tá? É isso. Então é um ancião, mas a ideia aqui não é da idade da velhice, mas é alguém experimentado que se tornou maduro. Por isso a gente consegue ter presbíteros com 20 anos de idade, com 25 anos de idade. Por isso nós não temos dificuldade na ordenação de jovens, porque todo pastor é um presbítero. E aí nós encontramos, mas ele precisa ter o quê? Maturidade. É disso que ele necessita. Aí dentro do presbiterato, todo presbítero precisa fazer o quê? Supervisionar a atividade da igreja. Aí ele assume a função de quê? De bispo. Então ele exerce a função de pastor, de presbítero e de bispo ao mesmo tempo, no mesmo local. Então nós não temos esse é pastor, esse é presbítero e esse é bispo. Não existe essas diferenças, mas na hora de executar funções a gente percebe a diferença muito grande. Na nossa igreja, irmãos, ficou acertado que alguns presbíteros sobressaem no ensino. E aí então criou-se o nome de presbítero docente, que é o quê? Aqueles que vão ao seminário, preparam-se e voltam à igreja, mas com o título de ministro da pregação do evangelho. Mas ele é pastor? É, mas a nossa ordenação não é a título simples de pastor, porque pastor, irmãos, é um dom. É um dom. Veja que a gente sempre diz que na igreja tem dois ofícios apenas. Quais são? Presbítero e diácono. E o ofício de pastor é um dom. É diferente. Então um presbítero exerce o dom do pastorado. O presbítero não é um dom, mas ele tem o dom do pastorado, ele vai cuidar, ele assume. Então quando nós somos ordenados como ministro da pregação do evangelho, ministro da palavra, ou seja, o nosso serviço na igreja é proclamar a palavra. Qual era a função dos apóstolos? Pregar a palavra e orar. E aí então, irmãos, todo presbítero passou também a ter essa responsabilidade. Então, irmãos, todo presbítero é um bispo e todo presbítero é pastor também. Por quê? Porque ele cuida das ovelhas. O apóstolo Pedro, ele vai falar sobre isso. Ele sobre a igreja de Deus. Paulo fala que nós somos pastores da igreja de Deus. Pedro diz que nós vamos prestar conta ao supremo pastor. Ou seja, ele diz, eu presbítero como você,
também prestarei conta ao Supremo Pastor. Ele está dizendo que existe um pastor maior do que nós. Então essas três palavras caminham juntas, mas com propriedades e funções muito claras e muito distintas, mas que no fim ajuda o pastoreio da igreja. Então essas pessoas se tornariam o quê? Líderes da igreja. Pastor, então um bispo, um presbítero e um pastor são a mesma pessoa? Sim. Só que na nossa igreja, os que são consagrados ministros da palavra recebem uma orientação e uma informação a mais. Mas agora preste atenção, irmãos. Quem é que governa as nossas igrejas? O bispo, o presbítero ou o pastor? Nós temos um colegiado, mas que está na mão de quem? Dos pastores, dos presbíteros e dos bispos, que no final tem a função de supervisionar toda a atividade da igreja, tem a função de mostrar e indicar o caminho de maturidade para toda a igreja, e tem o papel de pastorear a igreja. Então o conselho, um colegiado, assim também acontecia, irmãos, na igreja primitiva. Por isso que Paulo vai dizer assim: reúnam-se e escolham. Ele não diz: ô fulano, você que é sozinho, escolhe aí um monte de gente. Não. Ele manda um colegiado fazer isso. Então, irmãos, ainda que a gente tenha, então, o pastor Alex, ele não é a autoridade máxima nessa igreja. Nenhum presbítero é a autoridade máxima nessa igreja. Nós temos autoridade de colegiado. De vez em quando a gente tem que falar assim: irmão, um presbítero só não manda na igreja. De vez em quando é assim. De vez em quando alguma pessoa no seu cargo quer exercê-lo além do colegiado. Não, a minha decisão, aí você, o que é o conselho? É o conselho. Por isso, irmãos, a gente faz de tudo para que a decisão seja no colegiado. Como nós somos falhos, pecadores, né? Então eu, como pastor, às vezes, né, eu não mando. Se você observar, muitas igrejas são apresentadas assim: igreja, fulana de tal, do ministério do pastor tal. Veja que ele está dissociado do que é a igreja. Então ele é quem comanda a igreja. No caso aqui não. Por isso, irmãos, o termo presbítero vai nos dar a ideia de um grande líder, de pessoas que desejam governar a igreja para o bem, para a paz, supervisionar para que lobos vorazes não entrem. Olha o que o apóstolo Paulo diz que é a função destes presbíteros. Então, quando desejar, deseja certo. Sabe por quê, irmãos? É muito comum muitos presbíteros desistirem do presbiterato porque ele descobriu que não manda. Não, mas a gente fala as coisas e o pessoal não ouve. Você está querendo ter poder sozinho. É poder de conselho. A ordem tem que vir de uma autoridade acima da que você tem. E aí então ele não quer. Por quê? Porque vai ter que discutir pontos de vista, vai ter que discutir ideias. E ele disse: eu não consigo, eu achei que eu ia chegar lá e vou fazer tudo. Não vai mandar sozinho. Não existe essa figura. Atos, capítulo de número 20. Olha para você ver a conversa que o apóstolo Paulo tem com esses que serão os presbíteros. Atos 20, do verso 17 em diante, diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Acharam aí? Atos 20, 17.
De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Isso aqui é o serviço apostólico, tá, irmãos? Né? Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Vendo? Agora não aparece a palavra presbítero, aparece a palavra bispo. Então, vai eles lá, né? Para o quê? O que bispo faz, irmão? O que presbítero faz? Pastoreio. Está vendo que pastorear faz parte da função? Então está mais para um dom, e ele vai, do que do ofício. E aí a gente vai caminhar. Na igreja de Deus. A igreja de quem? Eu vejo a gente, pastor, fala assim: é porque lá na minha igreja, meus presbíteros, meus diáconos, e a gente usa isso, mas não sei se vale isso, né? Hora nenhuma, irmãos. A ideia de roubar de Deus, daquela ideia de, não de posse possessiva, mas de posse dada, né? Deus me deu essa igreja. De vez em quando a gente corre nesse risco, mas os presbíteros de quem? Os presbíteros da igreja. Agora é o seguinte: a igreja de quem? A igreja de Deus. Então os presbíteros são da igreja de Deus, o pastor é da igreja de Deus, mas de vez em quando a gente fala essas coisas. Os diáconos são da igreja de Deus, lá, o qual ele comprou com o seu próprio. Quem comprou com o seu próprio sangue? Não é Jesus, não, é a igreja de Deus, no caso que é Deus, né? Aí diz: olha, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastarem os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém, cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Lembra que eu disse que era um elogio desejar ser presbítero, mas você precisava de competência? Então preste atenção, irmãos. Isso era quase que um cargo político. Lembra dos fariseus? Os fariseus eram conhecedores da lei, mas eles eram legisladores, eles tinham um papel político. E o que eles estavam de olho? Na grana. Por isso, alguns presbíteros, se nós vamos ver aqui no decorrer dos estudos, recebiam. E aí, irmãos, o que nós vemos hoje na classe pastoral? Quantos pastores que são presbíteros, que são bispos, que o interesse deles na igreja é o quê? O lucro. Por isso tem aquele versículo lá em Tessalonicenses:
O amor do dinheiro é a raiz de todos os. Agora, irmãos, todos os males na sua vida é por causa de dinheiro? Então nós precisamos entender o contexto. Qual é o contexto? O apóstolo Paulo, os líderes que estão aí, tudo que eles estão fazendo é por causa de dinheiro. Eles querem lucro. Aí ele diz: a piedade é fonte de lucro. Mas eles transformaram a piedade é religião lá, tá? Piedade ali não é homem de oração. A religião para eles se tornou fonte de. Por isso vocês estão tendo tantos males, porque o amor do dinheiro é a raiz dos males no meio de vocês, por causa desses líderes. Não era para as pessoas não, irmãos. Essa condenação era para os líderes. Os líderes é que estavam sendo. Agora, irmãos, talvez a gente tenha uma outra moeda de troca. Talvez não seja o salário, o dinheiro, mas seja o poder, a ganância pela autoridade, o afirmar-se diante de uma sociedade, num grupo de 300.000 pessoas, ser chamado de presbítero, dá poder, dá influência. Só que aqui é extremamente negativa. Olha o que ele está alertando para que esses presbíteros não façam: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo dizendo: eu trabalhei para não depender e não precisei de salários. Aí o verso 35: tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então ele está falando para esses presbíteros que eles não deveriam ser gananciosos. Por isso, irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu, ele disse: é certo isso, é isso mesmo, digno de honra, é ótima função quem opta por ser líder na igreja. Aí no caso aqui, episcopo, bispo. Mas preste atenção, nem todo mundo é competente para isso, mas é excelente. Por isso que ele encerra esse versículo dizendo isso: excelente obra almeja. A palavra obra aqui, irmãos, é um ganho de sacrifício enorme. Ou seja, ninguém é chamado ou deve desejar uma função de liderança na igreja se ele não está disposto a, vamos usar essa palavra, obrar, produzir com o seu trabalho. A ideia aqui é de trabalho extenuante, excelente obra. A ideia é, não é o cargo que é importante, mas o feito que é importante. O feito, a realização que é importante. E aí então, não há possibilidade, irmãos, de colocar líderes na igreja se eles não desejam trabalhar. O apóstolo Paulo, irmãos, então aqui ele introduz esse capítulo com essa afirmação. Ele diz: olha, é verdade, é muito lindo, é bonito, é excelente, é colocar lá em cima, ou seja, é uma obra de espiritualidade. De todas as coisas que você faz, de todas as escolhas, ela está entre as excelentes. A ideia, irmãos, é de que escolher servir a igreja é coisa maravilhosa. Por isso, irmãos, aqueles que trabalham sobre dons, e sobre talentos, e sobre vocação, eles têm o ministério pastoral, que é o presbiteral, como obra excelente. Então, trabalhar na igreja do Senhor não é como ser mecânico, como ser engenheiro. Pastor, mas eles são melhores? Não. A obra que é excelente
não é o funcionário que é excelente, tá, gente? Entenda isso. Então, quando você escolhe, por exemplo, eu optei por não ser médico, mas eu optei pelo trabalho da evangelização, da condução e do endireitamento, do ensinamento, do aprofundamento e do pastoreio da igreja de Deus. O seu trabalho é chamado trabalho de excelência. Pastor, mas eu decidi ser engenheiro. Nós não encontramos outra função dizendo, mas diz o seguinte, que você pode fazer o seu trabalho com excelência. É outra coisa. Entendeu? Excelência da função e excelência do funcionário. Todos, em cada área que trabalha, deve trabalhar de forma excelente. Mas a maioria dos estudiosos, irmãos, eles têm o ministério de serviço à igreja como trabalho excelente. Ele está acima de outras atividades. Pastor, não fala um negócio desse não. Por incrível que pareça, irmãos, as escrituras trabalham essas coisas. Ela mostra a função daqueles que trabalham para o reino. Os presbíteros receberam essa função. Por isso, irmãos, muitos deles recebiam, para que eles tivessem apenas esta função e não outras. Pastor, irmãos, presta atenção. O mundo acha estranho isso. Nós não deveríamos. A Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo trata dessas questões. Todos aqueles que trabalham na obra, todos aqueles que trabalham, todos, eles recebiam o seu sustento. O princípio bíblico se encontra em 1 Coríntios capítulo de número 7, 8 e 9. O apóstolo Paulo diz assim: não ate a boca do boi enquanto o boi pisa o milho. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele diz que todo aquele que prega o Evangelho deve viver do Evangelho. Com o passar do tempo, irmãos, com o passar do tempo, a gente foi vendo essas coisas acontecerem. Então, nem todos recebiam, mas a Bíblia diz que aquele que fizer o presbiterato e esmerar-se bem, é merecedor de dobrados honorários. Pastor, eu não concordo. Não tem problema. Discordo do texto bíblico. O texto bíblico é quem diz isso. Não fomos nós. O apóstolo Paulo, ele fala que não foi peso para as igrejas. Ele fala isso. Por quê? Porque ele trabalhava para ter o sustento. Só que na primeira carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala sobre o sustento do obreiro, de quem trabalha no Evangelho, quem prega. Na segunda carta, ele disse assim: e eu me arrependo de não ter recebido de vocês. Olha para você ver, que a segunda carta é uma carta grossa, é uma carta dizendo para eles: vocês me desprezaram, vocês não estão dando valor, vocês estão preferindo outro. A ideia de apóstolo, eles estão dizendo assim: não, o apóstolo Paulo é ruim pregador, o pessoal nem aguenta ouvir o sermão dele. Eles preferiam Apolo, eles deram preeminência a Apolo. Aí o apóstolo Paulo assim: eu deveria ter cobrado, eu não deveria ter deixado vocês não contribuírem com a tarefa. Mas ele não está falando em dinheiro, irmãos. Ele está falando o seguinte: o trabalho enorme que eu tive para evangelizar vocês, e agora vocês me tratam assim, pelo menos então, vocês deveriam ter pago pelo serviço que eu prestei a vocês. Mas eu não cobrei, mas eu devia ter cobrado, porque se eu soubesse que vocês me tratariam assim, e me menosprezariam a esse ponto, a única coisa que valeria é ter recebido o dia de vocês, porque vocês não são gratos, vocês são ingratos. Você já leu a carta algum dia? Você nunca leu, não? Já leu? Lê na linguagem de hoje, você vai ficar assustado. O apóstolo Paulo pegou aqui, o apóstolo Paulo, ele solta os cachorros na turma, lá sem dó, mas ele fala disso. Então, irmãos, o texto bíblico é que fala. Nós temos agora uma legislação na nossa igreja.
a nossa igreja diz que aqueles que trabalham exclusivamente no Evangelho, esses são sustentados. São chamados pastores, os missionários e os evangelistas. Agora, os presbíteros, na nossa Constituição já diz assim, não remunerados. Lá já diz isso, já fala lá, não remunerados. Eles vão trabalhar e tudo, mas eles não serão remunerados. Eu sei, pelo menos de três igrejas, que alguns presbíteros, devido à presença dele, o trabalho e o pastoreio, eles recebiam ajuda financeira da igreja para dar continuidade ao trabalho deles como presbíteros. Pelo menos três igrejas eu tenho conhecimento de que fizeram isso. Pastor, o senhor está associando dinheiro com a igreja? Se não puder, rasga a Bíblia, porque o tempo todo, irmãos, a obra toda. Uma hora a gente podia ler o Novo Testamento vendo como Jesus fala de finança e de sustento, ao ponto de que o Senhor Jesus fala assim: quem não trabalha, não come. Por quê? Ele não trabalha, ele não recebe, aí ele não sustenta a família e ele fica mendigando, ou seja, aproveitando daqueles que trabalham. Então essa que é a ideia, tá, irmão? Não é porque você não trabalha, porque você não tem salário, que você vai ficar com fome, não. Ele diz assim: se tem alguém na comunidade que não está trabalhando, não dê a ele comida. Não dê a ele. Assim, irmão, não é porque está desempregado, é porque um grupo falou assim: Jesus vai voltar. Aí disse: não vou fazer mais nada não, Jesus vai voltar. Vocês são bons, ele estava ridicularizando. Vocês estão trabalhando, Jesus não vai voltar amanhã? Aí disse: tá. Enquanto Jesus não voltar, quem não trabalhar, quem não produzir o sustento para a família, ninguém vai ajudá-lo. Deixa morrer de fome. Acho que não ia morrer, né? Tem sempre alguém que vai desobedecer a palavra do apóstolo. Alguém ia colocar na janela escondido, ia chamar para almoçar na casa, ia passar despercebido e deixar cair uma sacola de pamonha, aí a família ia comer. Mas na comunidade estava estabelecido isso. Por quê? Porque essa turma estava ridicularizando a volta de Jesus e ao mesmo tempo, né, a ideia da previsão que toda pessoa tem que fazer para a própria família. Então o sustento está por trás, né? A gente vai falar um pouco sobre essas funções, né? Para te dar curiosidade, domingo de manhã e domingo à noite, um texto assim, ele fala assim: não violento. Tem que imaginar, irmão, o que é um presbítero não violento? Você quer saber? Domingo de manhã, não vamos falar. Domingo de manhã não vamos falar sobre isso. Tá joia? Depois a gente abre para fazer perguntas, você vai anotando as perguntas aí, para a gente chegar lá. Tá joia? E depois, se quiser que eu fale sobre a finança e o sustento de quem prega o Evangelho, não na minha defesa, tá, irmãos? Não na minha defesa. Se a igreja presbiteriana falar assim: nenhum pastor presbiteriano vai ter salário mais, eu vou ter que arrumar um emprego em outra área, vou me empregar, porque eu sou empregado, tá, irmão? Eu tenho emprego, ou seja, eu tenho função. O emprego é isso, é função, né? E aí eu vou trabalhar em outra área, mas vou continuar sendo. Para mim, não vai ser um problema. Aí eu vou trabalhar. Só que a nossa Constituição diz que tempo exclusivo, com função exclusiva. Então, a gente vai trabalhando nessas coisas. E o ideal, né, é que a gente possa lembrar que quem sustenta a igreja é o povo. A nossa fidelidade, nossos dízimos e nas nossas ofertas. Amém? Domingo de manhã e domingo à noite, nós vamos continuar nesse texto. Vai lendo, se tiver pergunta, eu sei que vocês vão perguntar sobre as mulheres, mas se tiver outra, a gente está aqui para responder. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Deus bendito, muito obrigado pela tua palavra. Que possamos entender, ó Deus, que o ofício, ó Deus, de presbítero é uma excelente obra. E que quem, ó Deus, assumir o desejo, ó Deus, e for escolhido pela igreja, e receber, ó Deus, essa função, que possa fazer com excelência, para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe, ó Deus, os diáconos da nossa igreja, os presbíteros, e que nós, ó Deus,
possamos fazer tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, que Deus nos abençoe. Sexta-feira a gente vem orar, tá? Orar pelos presbíteros, diáconos, 7h30, e domingo de manhã e de noite. Esse final de semana está livre para fazer a inscrição, e a gente está conseguindo colocar 66 pessoas, aqui quase 70, então a gente teve um aumentozinho assim na carga aqui na presença, tá joia? Que Deus nos abençoe.